Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte. Já fui ali, fiz uma merendinha e tal, né? Tomar uma água aqui para calibrar a voz, tá? Graças a Deus, né, pessoal? A gente tem para fazer a merendinha e tá aqui, tá? Pra gente continuar, né? Hoje o clima tá aqui em Salvador, tá? Não sei qual é a cidade que você tá. Coloca aí nos comentários se tá chovendo. Aqui tá chovendo, tá? Deu até uma esfriadinha a mais, tá? A chuva aí. Que aqui tava um calor até, tá? Teve dia que eu até tive dificuldade para dormir, tá, pessoal? Pela mormaço do calor, né? O calor tava muito grande. O ventilador tava soprando, soprando fogo. Em vez de ser frio, tava vindo como quente, tá, pessoal? Mas é isso, tá, pessoal? E aí, como é que tá na sua cidade? A minha aqui tá Salvador, né? Minha não, né? Aqui a parte onde a minha consciência está, conhecida aqui como Salvador, Bahia, tá nublado aqui, chovendo, tá? Eu acho que vai ser o dia todo isso aí, né, pessoal? Mas deu uma acalmada, né? Graças a Deus. Para dar aquela refrescada e a gente continuar o nosso estudo aqui, tá, pessoal? Então, o que é que a gente falou aí, pessoal? Na primeira parte, qual foi o tema que a gente falou aí na primeira parte? O que é a nova consciência? Então, pessoal, o que é que a gente viu? O que é essa nova consciência? A gente viu que ele diz que é uma mudança de percepção, né? Se refere a mudança e de entendimento da realidade, que vai além do ego e das visões individualistas. Então, não pode, tá, pessoal? Pessoas que é uma nova criatura, tem uma nova consciência, ela tem uma visão além da limitação do ego, ela tem uma visão, ela não tem uma visão individualista, tá? As pessoas que estão no ego que têm essa visão individualista, mas a nova consciência que a espiritualidade está despertando consciência, está trazendo, trabalhando o interior de muitas pessoas aí, para que você chegue nessa nova consciência. Por quê? Ele diz que é um conceito que representa a expansão da consciência. Então, é um trabalho que está expandindo a sua consciência em direção a um estado maior de empatia, unidade. Então, é para que chegue essa consciência, tenha compreensão disso e a compreensão do propósito da vida dele. Então, você que está com uma barata tonta, não sabe o que está fazendo aqui. Você só vai ter compreensão do seu propósito de vida, do que você veio fazer aqui, quando você expandir a consciência. É o que a gente está fazendo aqui, pessoal. E muitas pessoas que estão aqui já estão se aprumando, já estão percebendo o que realmente faz propósito na vida dela, tá? Ela está percebendo isso, tá, pessoal? Então, foi isso que a gente viu, né? E a gente viu a característica que foi unidade, empatia, compaixão, não é? Ter consciência ecológica, sustentabilidade, não foi? A gente viu na primeira parte, ele fala que, como é que se diz? A gente parou aqui na. A gente viu que a auto-observação e da reflexão, a pessoa segue a entender as suas emoções, pensamento, promovendo transformação interna e favorecendo a empatia e a compaixão. Aí, segunda parte, né, pessoal? Que a gente parou aqui foi a segunda parte, né? Botar aqui, tá?
para estar tudo certo, tá? A segunda parte, ele fala: a elevação da frequência vibracional é fundamental para uma nova consciência, pois ajuda a ajustar o campo energético do indivíduo, promovendo paz e harmonia. Então, aí, ó, pessoal, tá vendo? Eu já falei aqui sobre dois conceitos aqui, ó, frequência vibracional e campo energético. Tá aqui no meu tá aqui no meu YouTube. YouTube? Tá aqui no YouTube aí o vídeo que eu gravei explicando o que é essa frequência vibracional e também um vídeo que eu explico o campo energético que a gente tem. Então, ele diz que para a gente ter essa nova consciência, tem que elevar essa frequência vibracional para ajustar o nosso campo energético, porque aí vai promover paz e harmonia para a gente. Ele fala prática como orações, estudo das escrituras, respiração consciente e gratidão eleva a vibração e facilita o acesso a um estado de consciência mais elevado. Então, facilita. Então, se você está numa vibração alta, você vai ter facilidade de entrar nessa nova consciência, tá? Começar a vibrar nessa nova. Mas se você estiver vibrando baixo, não tem nova consciência certa, tá, pessoal? Não, porque não bate essa nova consciência com frequências evoluídas. Então, por isso que você vai ter que mudar o pensamento, a emoção, o comportamento que você está tendo aqui. E isso a Bíblia ensina, né, pessoal? Para a gente ir mudando, largar as coisas das trevas, largar para que a gente entre na luz. Então, é esse aqui, ó. É esse negócio. Então, é através de meditação, oração, você estudar as escrituras, estudar livros espirituais. É o que a gente está fazendo aqui. Então, a gente está fazendo para expandir a nossa consciência, para que a gente entre nessa frequência de uma nova consciência. Uma consciência elevada, aonde a gente começa como é que se diz? A vibrar virtudes elevadas. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Tem para onde correr? Eu não sei para onde a gente vai, tá? Mas é isso que a gente tem que fazer. Aí ele fala, a elevação vibracional é um passo essencial para integrar-se ao propósito coletivo e sintonizar-se com a nova realidade. Então, a elevação vibracional é um processo essencial para a gente, pessoal. A gente precisa elevar a nossa vibração. Porque para integrar o propósito coletivo, conscientizar-se com a nova realidade. É isso que a gente tem que fazer. Tomar consciência dessa nova realidade, dessa nova consciência, quando a gente desperta, tá, pessoal? Aí ele fala, prática do desapego e da aceitação, né? Ele fala, a prática do desapego e aceitação são um princípio importante para uma nova consciência. Desapegar-se da crença, medo, padrões limitantes permite que o indivíduo viva de forma mais autêntica, então verdadeira, né? E livre. Então, ela tem a liberdade no espírito. Então, se você não pratica o desapego, a aceitação das coisas que está acontecendo, pessoal, você vai ficar preso às coisas aqui, tá? Muitas crenças limitantes, medo, padrões limitantes, principalmente muitos aqui que vieram para aqui, presos a muitos conceitos religiosos, tá? Se livrar, se livraram disso aí, aqui me ouvindo, tá, pessoal? Para você viver uma vida livre e autêntica, uma vida verdadeira, tá? Do seu espírito. Aí ele fala, a aceitação é a capacidade de enfrentar o desafio
com serenidade e de entender que cada experiência é uma oportunidade de aprendizagem e crescimento. Então, aceitação é isso. Eu parece que eu já gravei um vídeo falando sobre isso aqui. Eu acho que está no YouTube aí, o que é aceitação espiritual. Que a gente tem que aceitar as coisas. E ver aquele desafio que a gente tem na vida com serenidade e entender assim, é uma experiência, é uma oportunidade para eu crescer, aprendizar, para o meu crescimento pessoal e espiritual. Aí ele fala, essas práticas, então, as práticas de aceitação, né, pessoal? E, como é que se diz? E desapego, ajuda a cultivar um estado de paz interior e fortalecer a conexão com um propósito maior. Então, vai ajudar você nessa frequência mais elevada, tá? Aí ele fala, a nova consciência traz benefício, não apenas para o indivíduo, mas para toda a sociedade, promovendo uma convivência mais harmônica e sustentável. Então, pessoal, aquele mesmo que é espiritual, espiritualista, é cristão verdadeiramente, pessoal, ele até trazer benefício para ele traz benefício para a sociedade, porque o comportamento dele, pessoal, só vai trazer benefício, não trazer males aqui, frequências negativas. Entende? Aí ele fala, a empatia, a compaixão, característica central da nova consciência. Então, essas características é central da nova consciência, facilita a criação de relacionamentos saudáveis e respeitosos. Esse estado de consciência promove a compreensão mútua e cooperação, evitando conflito, promovendo a paz entre as pessoas. Então, é isso, porque você vai ter uma harmonia, você vai entender cada consciência, vai saber lidar com todo tipo de consciência aqui, tá, pessoal? Porque aqui nessa realidade tem todo tipo de consciência, tá? Tem até as consciências malignas aí. E aí, pessoal? Você vai querer sair numa nave daqui, ó. Me tira daqui logo, ai meu Deus. Tem consciência maldosa aqui. Mas é assim, pessoal. A gente tem que ir trabalhando, tá? E tem a espiritualidade protegendo, tá? Aí ele fala, relacionamentos saudáveis são fundamental para a felicidade e para um crescimento pessoal e coletivo. Então, quando você se sente mais feliz, está nessa vida, você cresce espiritualmente, tá? Aí ele fala, a nova consciência incentiva uma cultura de paz e respeito, onde o valor da vida é reconhecido em toda forma. Então, uma pessoa que tem essa consciência, ela valoriza a vida, tá, pessoal? É o que não acontece aqui, tá, pessoal? O valor da vida aqui passa por se você ter dinheiro, ter não sei o que. Não, se é uma vida de uma pessoa que está ali, essa vida aí já devia ir já para um umbral de hoje, já. Tem pessoas que é assim, pessoal. Porque aqui nessa realidade é assim, se você tem posse, a sua vida é um pouco mais valorizada. Se você não tem nada, sua vida não vale nada. O que tá, as pessoas estão vibrando assim, pessoal. Mas na nova consciência não vai ser assim. É uma pessoa que vai promover a cultura de paz, respeito e valor à vida. Essa cultura promove uma cooperação entre diferentes culturas, religiões e ideologias, incentivando a sociedade inclusiva e tolerante. Então, vai levar a uma tolerância, tá? Das coisas, entender cada consciência, por que ela está ali naquela religião, por que é aquele comportamento. Então, a gente vai entender. É assim que a gente tem que agir, tá? Por isso que eu entendo, pessoal. Por isso que eu tenho paciência aqui, tá? Pessoas também aqui que chegaram no meu canal,
Eu tive paciência, pessoal. Né? Foram hostis, pessoas ainda que não entendiam, e eu tive que ter a resiliência ali, a paciência de porque não está entendendo, até começar a entender, né, pessoal? Aí ele fala, a cultura de paz é essencial para a construção de um mundo onde todo possa prosperar e viver em harmonia. Então, é isso, todo mundo prosperar, porque por enquanto o mundo ainda está injusto, pessoal. É só uma pouca população que prospera, tem, está usufruindo do recurso, e outras não. Então, tá, injustiça não está de acordo com a espiritualidade. A humanidade está vivendo fora do que os apóstolos, quando ele começou a ter recurso ali, ele dividiu aquilo por igual. Por enquanto ainda, todos ainda não prosperam aqui, tá, pessoal? Existe uma prosperidade aí que é só para uns grupos aí que têm privilégios, né? Vamos dizer, estão dominando as coisas aqui, as coisas materiais, tá? Porque a prosperidade espiritual eles não têm, tá, pessoal? Mas estão dominando aí, tá? Através de força como guerra, armas, quem tem aí, pessoal, você vê que domina. Essa é a força que está sendo usada aqui, tá? Então, tá um espírito contrário do que a espiritualidade quer, para uma nova consciência, uma nova terra, um novo jeito de pensar. Por isso que a humanidade está assim. É a prova de que não estão na espiritualidade. É a minha prova concreta. Vocês, quando saem daqui, você vai perceber que as pessoas não estão na espiritualidade, mesmo aquelas que estão indo para grupos religiosos. Tá? Não estão. Tá? Então, onde todo possa prosperar, né? Ainda vamos chegar nesse nível, tá, pessoal? O mundo como um todo, tá? E viver em harmonia. Então, viver naquela harmonia da frequência boa, elevada, todo mundo respeitando o outro, mas ainda não está assim, tá, pessoal? Aqui ainda o maligno domina. Então, por isso que Cristo falou que o mundo está na mão do inimigo, está na mão dele. Tá? E é por isso que a gente está trazendo uma frequência elevada, uma frequência de luz, do bem, né? A gente não, aqui não, amigo. Aqui é trevas, tá? E a gente é atacado, tá, pessoal? Mas a gente tá aqui para colocar essas virtudes, esse nível de consciência elevado, tá? Aí ele fala integrar a nova consciência no dia a dia é essencial para promover um estilo de vida equilibrado e consciente. Então, a gente tem que colocar essas virtudes, essa frequência da nova consciência no dia a dia. É no dia a dia, pessoal. Então, se você no dia a dia está mentindo, está fazendo coisa errada, está não sei o quê, você não está contribuindo para uma nova consciência. E tem muito até espiritualista que fala de espiritualidade, tá, pessoal? Tá agindo totalmente errado, tá? Então você não está contribuindo. Porque quando você age certo, você começa a entrar na frequência correta, a frequência certa, você está contribuindo. Ai, moço meu, mas ninguém vai perceber aqui, ninguém vê. Por exemplo, aqui, eu estou contribuindo, olha as pessoas, são poucas pessoas, comparado a que os outros têm aí. Mas eu estou fazendo a minha parte na frequência. Não interessa a quantidade pessoal. Deus não está olhando isso. Deus está olhando a qualidade com que você está fazendo. Se você está na frequência da espiritualidade. Não é a quantidade, tá? Deus não está olhando isso.
Isso aí é coisa do pensamento que colocaram agora aqui na cabeça. Até espiritualistas estão entrando nisso aí também, tá? Precisa ter muita gente, é que não sei o quê. Por mim, tá? Eu quero que todas as pessoas cheguem ao conhecimento, mas eu sei que nem todas querem, tá, pessoal? Eu sei que não é todas que vai vir, tá? Mas as que tiverem aqui, eu vou falar para entrar na frequência correta que a espiritualidade quer. Em tudo, tá, pessoal? Em tudo. Tudo existe uma frequência correta, né? No tratar da família, no sexo, tudo existe uma frequência que a espiritualidade fala para você agir. É por isso que o cidadão estava perguntando: é proibido para fazer sexo? Não, não é proibido. Mas como é que se diz? Você tem que fazer na frequência correta. Fazer o sexo, não na frequência que os outros estão fazendo. Aí você está fora. Está fora da espiritualidade. Então, em tudo, tá, pessoal? Você tem uma vida equilibrada e com consciência. Então, consciente do que está fazendo. Porque tem pessoas que estão aí, pessoal, em grupo, não está consciente, está fazendo coisa. Porque está mandando dar, você vai e faz dar. Ela tem que dar, eu vou dar. Não sabe nem por que tá dando, não sabe nem por que está fazendo, pessoal. Você vê o nível de consciência que essas pessoas estão, tá? Mas aqui, quem vai contribuir, ajudar aqui no meu canal, ela vai ter que estar consciente do que está fazendo. Tá? Aqui, pessoas conscientes, não pessoas, como é que se diz, com ignorância, como o cara disse. É bom ficar na ignorância, né? É uma benção a ignorância. Aqui não. Uma benção a gente ter consciência, tá? Aí ele fala, algumas práticas que ajudam a incorporar essa consciência no cotidiano. Então, qual é as práticas? É a prática de empatia e compaixão, né? A gente viu. Valorizar a natureza e a conexão com a espiritualidade e com o divino. Então, a gente viu isso, né? Precisamos fazer isso. E desenvolver o autoconhecimento e o conhecimento espiritual. Então, o autoconhecimento, você conhecer seus pensamentos, sua emoção, e trabalhar o conhecimento espiritual, que é a conexão com essa espiritualidade. Conhecer, tá consciente por que você está fazendo isso. Tá certo, pessoal? Então, a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa nova consciência, pessoal? Eu já mostrei aqui vários aí, tá? Mas eu vou relembrar você, principalmente vocês que estão novos no meu canal, se inscreveram aí, tá? Eu não conheço vocês, tá? Mas a espiritualidade conhece vocês, sabe qual é o nível de consciência que vocês estão. Eu não sei, tá, pessoal? Então, eu preciso repetir isso aí para você compreender. Por que eu estou aqui trabalhando essa espiritualidade? O que é isso aí, irmão Soma, que você está fazendo? Cadê o grupo? Você não faz o grupo aí como os outros têm aí? Cadê você? O que é isso que você está fazendo? Então, é o que eu vou explicar, tá, pessoal? Tem vários vídeos explicando sobre isso. O que eu estou fazendo aqui, tá? Mas a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa nova consciência? E por que temos que desenvolver essa nova? Por que a gente tem que desenvolver, pessoal? Porque é ela que vai dar o crescimento, é ela que vai fazer com que a gente entre na frequência de uma nova consciência. A gente tem que desenvolver essa nova percepção de vida, né? Percepção de vida da nossa consciência. A gente tem que perceber isso. Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala ou não? Vamos ler. 1 Timóteo 1:5.
O alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Então, o alvo de toda a instrução que está passando para Timóteo, Paulo, né? É que ele vibrasse num amor puro, tá? Que não era um amor, como é que se diz? Um amor que eu até falei aqui, um amor egoísta, um amor de interesse, né? Mas aquele amor puro que vem de Deus, de uma consciência limpa. Então, a consciência limpa é essa consciência, essa nova consciência. E de uma fé sincera. Esse era o alvo da instrução que Paulo estava passando. Então, está falando dessa nova consciência, da maneira como os cristãos daquela época tinham que viver, das pessoas espiritualizadas, tá? O que mais, pessoal? 1 João 3, 20 até 22. Vamos ler aqui, pessoal. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe de todas as coisas. É isso, né, pessoal? Amado, se a consciência não condena, então, se você tem uma nova consciência, pode ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedimos, pois obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Então, essa nova consciência está para fazer, obedecer a Deus, fazer aquilo que agrada a Deus. Então, Deus desperta você a consciência para você vir para fora, para fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, né? E fazer tudo o que lhe agrada. Essa é uma frequência da nova consciência. Não pode, pessoal. Então, não pode. Se você veio para despertar, você veio para agradar a Deus, obedecer o que ele tá falando, né? E fazer tudo o que lhe agrada. Porque aí tudo que a gente pedir, então a gente vai receber segundo a vontade dele. Né? Não é pedir aí qualquer coisa, qualquer besteira, como muitos estão fazendo. Não é assim, tá? O que mais, pessoal? 1 Timóteo 1,19. Aqui você vai aprender correto, verdadeiramente. Se você quer entrar nessa frequência, você vai entrar, pessoal. Se você não quer, eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que vir falar como é o correto que a espiritualidade quer. Que a gente vibre, tá? Para a gente ter essa nova consciência, ser uma nova criatura, ter uma nova vibração. Tá? Aí, 1 Timóteo 1,19. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois algum rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinha naufragou. Então, aí, ó, pessoal, a gente não pode, tá? Negligenciar o trabalho da nossa expansão da consciência. Para a gente ter essa nova consciência, a gente não pode. Então, eles rejeitaram, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência. Então, rejeitando o trabalho da expansão da consciência, para ter uma consciência limpa, uma nova consciência. Então, o que é que aconteceram com ele? É o que está acontecendo com muitos, tá, pessoal? Muitos começaram na espiritualidade, mas muitos agora estão desviados da espiritualidade. Eu sinto muito, tá? Mas é o que está acontecendo, aconteceu, já vi muitos aí. Então, o que é que acontece? O resultado, ele fala, e como resultado disso, a fé que tinha naufragou. Então, caiu na fé, não tem mais fé, não tem mais espiritualidade, não tem mais ânimo de falar as coisas com verdade, sabe? Começou a entrar no engano
começou a entrar na apostasia, começou a falar coisas que não tem nada a ver com a espiritualidade. E se tornou o quê? Um falso profeta. Né? Naufragou na fé. Então, apegue-se à fé, mantenha a consciência. Então, a gente tem que ter fé, pessoal. E é isso que o inimigo quer matar a nossa fé, tá? E fazer com que a gente suje a nossa consciência, tá? Não ter uma consciência limpa, para a gente não ter uma nova consciência. Não vibrar com a vibração elevada. É isso que ele está fazendo, tá? Tá acontecendo agora, tá? E a gente está fazendo esse trabalho aqui, eu estou fazendo para despertar a consciência e começar a elevar a sua. Não rejeite deliberadamente a consciência, tá? Dureça o coração, aproveite que a espiritualidade está lhe chamando, comece a trabalhar, comece a se integrar ao trabalho da espiritualidade, para você ter uma consciência, nova consciência. Ao que mais, pessoal? 1 Timóteo 4, versículo 1 e 3. O Espírito diz claramente, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônio. Então, nos últimos tempos. Que último tempos é esse, pessoal? Porque tem uns falando que era aquele último tempo lá dos apóstolos. Então, uns seguirão enganando doutrina de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. Então, hipócrita porque tem máscara e está mentindo. Que tem a consciência. Então, o que é que aconteceu com a consciência dessas pessoas? Cauterizada e proíbe o casamento e o consumo de alimento que Deus criou para ser recebido como ação de graça pelos que crê e conhece a verdade. Então, isso foi preparado para aqueles que crê e conhece a verdade. Então, a mente dessas pessoas cauterizou. O que é essa cauterização? Bloqueou o entendimento da verdade. Não tem verdade. Então, o que é que ele faz? Ele vai ser levado por espírito enganadores que vai criar doutrinas de demônio. É o que está acontecendo aí com o banquete que a gente tem espiritual aí. Eu sinto muito, tá, pessoal? É o que está acontecendo, é o banquete aí que tem espiritual. Tem doutrinas de demônio aí, muitas aí, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? E é o apóstolo Paulo falando isso. Aí o que mais? 1 Coríntios 4, versículo 4 até o 5. Vamos ler. Porque a minha consciência em nada me acusa, mas nem sempre, nem por isso eu sou inocente. O Senhor é que me julga. Portanto, não julgue nada antes do tempo. Não julgue nem você, tá? Que o apóstolo Paulo disse, eu não sou inocente, mas eu não vou me julgar. Quem vai me julgar é o Senhor. Portanto, não julgue antes do tempo. Espere até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará a intenção de cada coração. Então, cada um receberá a sua recompensa. Então, cada um vai receber a sua recompensa de acordo com a sua ação. Tá? Não julgue agora, tá? Não é o nosso papel. O nosso papel é trabalhar essa nossa frequência para a gente ter uma nova consciência. Uma consciência que não vai nos acusar. Tá? Aí o que mais, pessoal? 1 Pedro 3, versículo 21.
E aquela água simbolizava o batismo que agora o salva, não pela remoção da sujeira do corpo, mas pelo batismo que vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Então, ter essa nova consciência. Então, essa nova consciência é você ter uma boa consciência diante de Deus, que está fazendo as coisas corretas, está vibrando na empatia, no amor, na compaixão. É isso que representa o batismo, tá? Mas as pessoas não sabem o que é o batismo, tá? Então, ele estava falando que aquele batismo das águas que aconteceu com o povo do dilúvio, né, pessoal? Foi um batismo que salva para a remissão do corpo da sujeira. Mas ele disse, mas o batismo, tem um batismo que é o batismo no Espírito Santo, é a transformação interior, que vai levar você a ter uma boa consciência diante de Deus. E precisa acontecer essa transformação interior, né? Eu até falei sobre esse tema. Tá aqui. Transformação interior. Tá aqui no YouTube, pessoal. Que representa esse batismo do Espírito Santo, o batismo que está acontecendo, a limpeza, a transformação no seu ser. E ele fala, ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, só pode acontecer isso porque Jesus Cristo ressuscitou. Essa transformação da nossa consciência. Entende, pessoal? Aqui vocês vão estudar legal comigo, tá? Vamos lá, vamos prosseguir. Hebreus 10, versículo 22. Assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com a plena convicção de fé, tendo o coração expandido para nos purificar de uma consciência culpada, o nosso corpo lavado com água pura. Então, a gente tem que purificar essa consciência. Como é que a gente purifica essa consciência culpada? É essa transformação interior, esse batismo, é esse trabalho de expansão da consciência, para você ter uma boa consciência diante de Deus e diante dos homens. Por isso que Paulo falou lá, né? Obedecer às autoridades, não por causa que ele vai nos punir, porque ele é uma autoridade, não por causa disso, mas por causa da nossa boa consciência, para a nossa consciência não ser manchada. Tá certo, pessoal? É isso que a gente tem que ter para a gente manter essa nova consciência de unidade, de amor, tá? E aquela consciência não entende ainda, tá, pessoal? Não entende, tem que despertar. É o meu processo aqui, cutucar a sua alma para você tomar consciência, tá? Tem uns até que ficam raivados aí comigo, tá? Você não é obrigado a vir pro meu canal, pessoal. Você não é obrigado. Ninguém tá. Se você tá vindo e tá endurecendo, tá ficando com raiva de mim, por que você tá fazendo isso? Né? Você aqui é livre, tá? Você pode escolher outro canal aí, outro para você passar seu tempo aí, tá? Se você não quer o despertar, não quer a expansão, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente não briga, pessoal. Tá? Então, tá na paz, tá tudo na paz, tá? E essa consciência vai ter que ser lavado com água pura, então. A água pura é a palavra de Deus, que traz aquela essência pura, tá? Ela vai nos purificando e vai trazendo consciência, tá? Vai elevando a nossa consciência para a gente ter uma nova consciência, ser uma nova criatura, que a Bíblia fala, né? É isso que a gente tem que tá trabalhando para ser uma nova criatura, tá? O que mais, pessoal? Tito 1,15. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para o impuro e descrente, nada é puro. É isso, tá? Os descrentes, nada tá
Tá certo com a espiritualidade. De fato, tanto a mente como a consciência dele estão corrompidas. Então, foi corrompida. A Matrix corrompeu a consciência dessas pessoas. Agora ela aí é descrente aí nessa. Devia estar com a fé, crendo em Deus para trabalhar a espiritualidade. Ela não está. Está até trabalhando contra. Tem até pessoas aí que estão usando a Bíblia, os ateus, né? Para trabalhar contra a fé, a crença da pessoa, a expansão da consciência da pessoa. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas tem essas pessoas, e eu já vi aqui no YouTube, aqui, fazendo isso, pessoal. Eu digo, nossa, o que essa pessoa está fazendo, rapaz? Quer matar a fé, então está trabalhando para a Matrix aí. Eu não sei se está consciente, mas às vezes está inconsciente, né? Por causa da frequência. Essa pessoa entrou na descrença totalmente, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Aí o que mais? 2 Coríntios 1, versículo 12. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que temos conduzido no mundo. Especialmente o nosso relacionamento com você. Com santidade e sinceridade proveniente de Deus. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Então, essa nossa consciência vai dar testemunho nesse mundo, essa nova consciência da frequência de empatia, de amor, de que é uma nova consciência. A gente vai ser um testemunho de Deus, tá? Especialmente no relacionamento com vocês. Então, o apóstolo disse, especialmente no relacionamento com vocês. A gente está sendo sincero com vocês, com santidade e sinceridade, que está vindo de Deus. De acordo com a sabedoria, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus, que é Cristo. A graça de Deus é Cristo. Tá? É claro, né, pessoal? O que mais? 1 Pedro 3, versículo 15 e 16, até o 16. Antes santifique-se Cristo como Senhor em seu coração. Então, é isso. Santifique Cristo, deixe que Cristo habite no seu coração, para ele santificar aí o seu ser. Esteja sempre preparado para responder qualquer pessoa que pedir a razão da esperança a vocês. Contudo, faça isso com respeito, com mansidão e respeito, conservando a boa consciência. Então, a gente tem que fazer o trabalho, mas conservando a boa consciência, pessoal. A gente não pode entrar numa consciência de vibração baixa. Então, conservar, entender as consciências. A gente tem que fazer isso, responder com mansidão às pessoas, de forma que fala maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fique envergonhado da sua calúnia. Então, essas pessoas ficam envergonhadas de estar caluniando vocês, falando de vocês. Tá? A gente tem que manter essa boa consciência, que é uma nova consciência que a gente tem que ter, tá? O que mais, pessoal? Hebreus 9, versículo 13 até o 14. Ora, se o sangue de bode e touro e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificava, de forma que se tornava exteriormente puro, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos
que leva à morte espiritual, né? Para servir ao Deus vivo. Então, foi isso que ali na cruz que Cristo, o sangue, né? Para purificar a nossa consciência. Para que a gente chegasse nessa consciência, essa nova consciência. Uma consciência de unidade, de empatia, de amor. É através de Cristo, tá? Dessa frequência que a gente chega. Ele fala que para limpar a nossa consciência, purificar de atos que levavam à morte. Então, atos que a gente fazia aqui nessa que levava à morte espiritual, né? Separava a gente de Deus, você sabe, né? Morte, morte, pessoal. A morte espiritual, essa morte que Paulo está falando, é a morte que é a separação de Deus. Então, coisas que a gente estava fazendo, tá? Estava nos separando de Deus. Então, Cristo, através do seu sangue, veio nos ligar a isso, purificar a nossa consciência, fazer uma nova consciência para que a gente sirvamos ao Deus vivo, porque a gente estava morto. Então, morto não pode adorar, servir a Deus vivo. Morto serve a um Deus morto. Então, você estava servindo ao Deus aí morto, que é Satanás. Ele está morto espiritualmente. A gente estava aí, debaixo dessa frequência. Quando a gente desperta, entra na frequência de Cristo, então, é através do sangue, né? Ele dá um exemplo que o sangue que fazia antes do cordeiro era purificar ali o sacerdote e as pessoas que estavam. Ele diz, agora a gente não precisa mais. Por quê? O sacrifício de Cristo vai nos purificar a nossa consciência, né? De atos que levavam a gente à morte, atos errados, pecaminoso, né? Mentira, frequências baixas. Então, a gente estava morto. Por isso que fala lá, né? Desperta tu que dorme dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O que mais, pessoal? Romanos 12, versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo. Então, não, pessoal, não podemos andar aí porque está de acordo com a Matrix. Mas transforme pela renovação da sua mente. Então, você vai transformar com a sua renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, para que você saiba experimentar qual é a vontade e a perfeita de Deus para a sua vida. Não tem para onde correr, pessoal. Tá? O que mais? Atos 24, 16. Por isso procuro sempre ter a consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com o homem. Então, é por isso que Paulo estava trabalhando a consciência dele. Essa nova consciência estava trabalhando para que não tivesse nada que acusasse, tanto diante de Deus como diante dos homens. É o que a gente tem que fazer, pessoal. Expandir, trabalhar essa consciência. Os apóstolos estavam ensinando a gente, tá, pessoal? E isso era para ser passado, que hoje criaram a matrix, aí os falsos profetas estão ensinando totalmente a gente errado. Nossa, é difícil, né? A gente descobrir que estava ensinando errado a gente, né, pessoal? Mas é isso. Aí o que mais? Romanos 13, versículo 11 até o 14. Vamos ler até o 14 aqui, pessoal. E digo isto a vós que conhece o tempo. Já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do quando no princípio que cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, a obra das trevas e revistamos da armadura da luz. Então,
Tem que largar aí as coisas das trevas, as coisas do ego aí, revista você da luz. Então, busque essa nova compreensão, essa nova consciência. Andemos dignamente como pleno dia, não em orgia, bebedice, não em imundice, dissoluções, não em contenda, ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponha para a carne, no tocante à sua concupiscência. Então, não podemos, tá, pessoal, entrar nessas baixas vibrações, porque vai atrapalhar a gente se chegar para a luz, ter essa nova consciência. Você viu que ele diz que para a gente ter a nova consciência tem que ter uma vibração elevada. Então, vibração elevada é isso. É a gente não entrar em orgia, bebedice, imundice, né? Dissolução, contenda, briga, né? Ciúme. Nossa, é frequência muito baixa, tá, pessoal? É uma frequência muito baixa, mas é isso. A gente vai ter que entrar nessa frequência, tá, pessoal? Então, chegou a hora de despertar. Tem que despertar, pessoal, tá? Para essa nova consciência. Aí o que mais, pessoal? Efésios 5,14. Esse versículo aqui eu falo muitas vezes, tá? Para ver se as pessoas despertam. Ele fala, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, pessoal, o que é que ele fala aqui? Ele fala que para a gente despertar. Despertar o quê? A consciência. Tá dormindo? Que sono é esse? Que sono é sono de você estar com o olho fechado? Não, é sono de que você não está entendendo o que você veio fazer aqui, quem é você, você não está entendendo, então você está dormindo. Então, levanta-te. Então, como é levantar? É a gente levantar a nossa perna? Não, é levantar espiritualmente. Então, levantar as frequências espiritual. Dentre os mortos, então. Por que dentre os mortos? Porque as pessoas que estão aí nessa, quando ele fala bebedice, imundice, eles estão nessa frequência, eles estão mortos espiritualmente. Então, eu já expliquei, morto espiritualmente é o quê? É a separação de Deus. Então, essas pessoas estão separadas de Deus, da fonte, da consciência maior. Ele está afastado, está separado, então, está morto. Então, você tem que se levantar dentre essa multidão aí que está morta. E fazer o quê? E Cristo, então, Cristo que está no seu coração, vai começar a iluminar, vai começar a trazer uma nova consciência para você. Para você vibrar em frequências dimensionais, frequências elevadas. Que é o quê? Aí seu comportamento, sua maneira de ver vai mudar, você vai ter compaixão, empatia, você vai ir com a frequência da unidade, você vai vibrar no amor. É isso que ele está falando. Desperta, pessoal, tu que dorme dentre os mortos, né? Estão muitas pessoas dormindo aí espiritualmente. E Cristo vai iluminar, vai te levar à iluminação. Então, vai começar a obra em você, vai começar a limpar você, trabalhar para que você se torne um canal da espiritualidade. O trabalho começa em você. Então, deixe Cristo levar você para a iluminação. Mas tem pessoas que estão endurecendo o coração, pessoal. Para que você está fazendo isso, pessoal? Ouviu aqui a mensagem e está deixando, não, está endurecendo o coração. Então, Cristo não vai trabalhar na sua vida. Cristo quer mudar a sua vida. E é isso que eu quero, tá? Que você desperte e comece a entrar nessa frequência. Aí, vocês vão ter o pensamento, a nova consciência, e vocês vão estar junto aqui comigo. Nesse trabalho, ajudando, vai estar
vai estar sendo usado pela espiritualidade. Tá certo? É isso que eu quero. Mas a gente tem que esperar cada consciência, tá certo, pessoal? Agradecer a você, tá, pessoal? Obrigado pela visualização aí dos vídeos aí que eu gravei. Foi maravilhosa, pelas mensagens, tá? Pela ajuda, obrigado, tá, pessoal? E vamos continuar, tá, pessoal? A trabalhar nossa expansão da consciência para a gente ter essa nova consciência, tá? Porque a consciência velha a gente tem que deixar para lá. As coisas que a gente fica preso ao ego, olhar só para a gente a individualidade, a gente cometer um monte de coisa das trevas. A gente tem que largar isso, tá, pessoal? E seguir agora uma nova frequência, uma nova caminhada. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, essa espiritualidade que está nos dirigindo. Obrigado. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!